Olá pessoal, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui fazendo esse novo vídeo para nós trabalharmos a nossa atividade 2 da disciplina de Sistema de Informação em Saúde. Então aqui nós estamos na sala da disciplina de Sistema de Informação em Saúde e aqui nós estamos a atividade 2. Então aqui que é essa atividade 2? Nós vamos responder a um questionário, tá certo? Um questionário onde vocês vão responder duas perguntas abertas, tá ok? E essas perguntas abertas a gente vai calcular a taxa de mortalidade padronizada. Na primeira questão a gente vai colocar o resultado dessa taxa de mortalidade padronizada. E aqui a gente vai comparar a taxa de mortalidade padronizada que a gente calculou agora com as taxas gerais de mortalidade que nós calculamos na atividade 1. E depois vamos responder mais 5 questões de questões mais teóricas, de abordagem mais teórica em relação à disciplina de Sistema de Informação em Saúde, tá certo? Então, prestem bem atenção, onde vão ser duas perguntas abertas que nós vamos agora no vídeo trabalhar o passo a passo que será para responder essas questões e depois vai responder cada uma dessas questões no questionário aqui na própria plataforma, tá certo? Então, como que nós vamos fazer para construir essa taxa geral de mortalidade padronizada? Vocês têm aqui no material de vocês, tem o tutorial para vocês aqui da atividade, tá certo? E também temos aqui o fórum de dúvidas para vocês. E aí vocês vão enviar a tabela, essas planilhas que vão ser feito o cálculo da taxa geral de mortalidade padronizada, tá certo? Através desse link do envio de arquivo. Então, vai ser gerar apenas uma planilha, vocês enviam ela por aqui e respondem as questões através do questionário, tá certo? Então, aqui nós temos a nossa atividade. Então, a atividade vai ser padronização de taxa de mortalidade. Por que é importante fazer padronização de taxa de mortalidade? Pessoal, no material texto de vocês, no livro texto, na página 42, aqui fala um pouco sobre a padronização das taxas de mortalidade. E descreve um pouquinho do passo a passo, de forma bem descritiva, que nós vamos trabalhar agora detalhadamente, como fazer essa padronização das taxas de mortalidade. Então aqui, só para a gente entender o motivo disso, aqui vamos ler aqui o material. Quando se comparam as taxas de mortalidade geral de duas localidades ou da mesma localidade em épocas diferentes, a maior TMG em uma delas pode ser devido ao simples fato de apresentar maior proporção de pessoas idosas, pois pessoas de faixas etárias mais avançadas têm maior risco de morrer do que pessoas jovens. Isso também pode ocorrer quando se trabalha com coeficientes específicos por causas ou grupo de causas, pois certas causas de óbito estão concentradas em determinados grupos etários, por exemplo, coeficiente de mortalidade por doenças cardiovasculares, que será maior em população congruente contingente de pessoas idosas do que em população mais jovem. Essa questão, pessoal, não vale apenas para a taxa de mortalidade, vale também para a taxa de morbidade, ou seja, que verificam se determinada doença ocorre mais em uma população ou em outra. Então, se nós quisermos trabalhar com taxas de internação por doenças cardiovasculares, por exemplo, também é interessante a gente fazer essa padronização. O método vai ser o mesmo, só que a taxa que a gente vai usar não vai ser a taxa de mortalidade, vai ser a taxa de internação. Por quê? Porque não só doenças cardiovasculares, mas doenças crônicas não transmissíveis em geral, elas tendem a ter maior incidência e prevalência em pessoas com idade mais avançada. Consequentemente, vai ter um risco de internação também por essas causas as pessoas com idade mais avançada. Tá certo? Então, a comparação de taxas específicas de mortalidade por idade é um método útil para eliminar esse problema de composição etária. Ou seja, se a gente for comparar as faixas etárias, já elimina esse problema. Mas muitas vezes é necessário uma taxa única geral para facilitar essas comparações. Então, nesse caso, vai utilizar a taxa de mortalidade padronizada por idade. Certo? Que é o que nós vamos fazer agora. Repetindo, pode ser utilizada também para taxas de morbidade. Então, se alguém aí no trabalho de vocês, do TCC, queira trabalhar com doenças crônicas não transmissíveis, se não for trabalhar por faixas etárias específicas, é interessante fazer essa padronização da taxa, ok? E aqui vai falar um pouquinho desse passo a passo que nós vamos detalhar agora, seguindo esse tutorial que está presente para vocês lá, tá certo? Então, primeira coisa,
Calcule as taxas de mortalidade padronizadas para Pernambuco e Rio Grande do Sul em 2016, utilizando como população padrão a soma das duas populações. Então, o que vocês lerem aqui vai explicar que é necessário conhecer essa população padrão, a gente determinar a população padrão, tá certo? Ela pode ser a população do Brasil, ela pode ser a soma das duas populações que vai ser comparadas, como é que nós vamos fazer agora, comparados os dois, somados os dois estados. E no decorrer aqui eu vou explicando para vocês o porquê que a gente tem que ter essa população padrão. Nós não vamos precisar baixar nada para essa atividade específica, tá certo? Nós vamos trabalhar com dados que nós utilizamos lá na atividade 1. Né? Então você já tem essa planilha, tá certo? Essa planilha da atividade 1, eu estou aqui com São Paulo, Distrito Federal. Vocês estão com os estados de vocês, né? Que estados que a atividade pediu, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Tá certo? Então aqui eu vou trabalhar, só corrigir isso aqui, trabalhar com São Paulo e com DF. Tá certo? Então eu vou trazer para essa tabelinha, que aqui a atividade sugere para construirmos, os dados que estão nessa tabela aqui. Ok? Então o que ele pede aqui para nós? A taxa por idade de São Paulo. Então aqui nós já calculamos essa taxa por São Paulo e por Distrito Federal. No exemplo aqui, né, São Paulo, Distrito Federal, de vocês, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Então eu vou levar essa taxa para lá e vou preencher essa planilha por cada uma dessas faixas etárias. Então de 0 a 14 anos para São Paulo, eu vou lá, vou buscar, tá certo? Vou copiar aqui apenas os valores, porque lá está com a fórmula. A de 15 a 39 anos, a mesma coisa. A de 40 a 64 anos. Só lembrando, pessoal, que na atividade anterior a gente utilizou a taxa por 1.000, tá certo? Para essa atividade, a gente vai multiplicar por 100.000, tá bom? Então, por isso que os valores aqui talvez estejam bem maiores do que o que vocês trabalharam. Então, vocês mudem a fórmula de cálculo dessas taxas para 100.000 e depois vocês copiem para lá. 65 ou mais. Vou fazer a mesma coisa agora para os dados do DF. Estou copiando aqui agora, população 40 a 64 anos. E 65 anos ou mais. Muito bem. Então, aqui foi a primeira coisa que nós preenchemos e agora nós vamos preencher a população padrão. O que é a população padrão? Segundo aqui o exercício pede para que nós utilizamos, vai ser a soma das duas populações. Então aqui, nessa tabela da atividade 1, a gente já consegue fazer a soma da população, de 0 a 14, 15 a 39 e as outras faixas etárias. Então aqui eu fiz a soma das duas, vou copiar esse valor, ele vai ser utilizado tanto para o cálculo de São Paulo quanto para o cálculo do DF. E vou colocar aqui a faixa etária de 15 a 39 anos e de 40 a 64 anos. 65 anos ou mais. Muito bem. Por que a gente fez isso, pessoal? Vocês percebem que aqui estão as taxas de cada estado e a população padrão. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular os óbitos esperados para São Paulo e para o DF. Como assim? A gente vai considerar como se a população de São Paulo do DF fosse a mesma, a população padrão. Tá certo? Então eu quero saber quantos óbitos teria ocorrido em São Paulo com essa taxa de mortalidade, porém com essa população padrão. Porque se nós olharmos aqui como que nós calculamos a taxa de mortalidade específica por idade, nós calculamos primeiro utilizando os óbitos, correto, pela população do estado de São Paulo, no meu exemplo. Só que eu vou pegar essa taxa e fazer uma questão inversa com a população padrão. Então, o que vai acontecer? Eu vou querer saber quantos óbitos teria em São Paulo, ou seja, aqui nós tivemos 8.846, para uma população de 9.096.000. Só que se a população fosse de 9.717.000, quantos óbitos teriam que ter em São Paulo para atingir essa taxa?
Entendeu, pessoal? Então, isso é que nós vamos calcular aqui agora. Por isso, óbitos esperados. Então, repetindo, se a população de São Paulo fosse essa aqui e mantivesse a taxa que nós já calculamos, quantos óbitos teriam em São Paulo para ter essa taxa? Como que nós vamos saber disso? Aqui no nosso tutorial, ele explica para nós que nós vamos multiplicar, tá certo, a taxa de mortalidade específica pela população padrão e dividir por 100 mil. Então, vou pegar aqui, pôr igual essa taxa vezes a população padrão dividido por 100 mil. Tá certo? Aqui ficou como 10 mil. Então, percebam que o óbito esperado ele ficou maior do que o óbito que realmente foi registrado. Por quê? Porque agora está uma população maior e a taxa manteve a mesma. Entendeu? Então essa é a questão do que nós estamos calculando os óbitos esperados. Vamos fazer a mesma coisa para o DF, multiplicar a taxa de mortalidade específica que nós já calculamos pela população padrão e dividir por 100 mil. Percebam que, como a taxa aqui é maior, claro, o número de óbitos vai ser maior também. Tá certo? E agora nós vamos calcular a taxa para essa população total. Tá certo? Nós vamos somar essa população aqui. Vamos somar esses óbitos esperados. Então, quer dizer que se São Paulo tivesse essa mesma taxa específica por idade, com essa população, a soma das duas populações, dos dois estados, teria esse total de óbitos. Tá certo? É a mesma coisa, a mesma interpretação em relação ao Distrito Federal. Agora nós vamos calcular a taxa geral de mortalidade padronizada de São Paulo. Como que vai ser isso? Vai ser o total de óbitos esperados dividido pela população, vamos só confirmar a unidade que foi utilizada aqui, vezes 1000. Então nós temos agora a taxa, que não deu certo, da forma como eu fiz, eu vou pegar direto aqui. Vezes 1000. Vou reduzir aqui agora, só as casas decimais. Essa é a taxa geral de mortalidade padronizada de São Paulo, e aqui está do Rio Grande do Sul, mas na verdade é do DF, que é o estado que nós abordamos aqui. Então, essa questão, simplesmente dessa forma, nós já respondemos o que? A questão 1. Calculamos a taxa de mortalidade padronizada por idade para os estados, no caso aqui de São Paulo e DF. Vocês vão calcular para Pernambuco e Rio Grande do Sul. Já é o suficiente para responder a questão A. Tá certo? E a questão B? A questão B pede para a gente comparar a razão entre essas duas taxas com a razão das taxas que nós calculamos para a geral de mortalidade, sem padronização, desses mesmos estados. No caso aqui de DF para São Paulo, então agora aqui nós vamos colocar essas taxas aqui. Certo? Vou colocá-la aqui nessa planilhazinha de baixo para poder facilitar a nossa visualização. E aqui nós trazemos essa razão de mortalidade. Então, se a gente colocar aqui, em relação à taxa padronizada, vou dividir a DF por São Paulo, vou ter esse valor, e agora vou copiar aqui, e vai ser a razão de mortalidade da taxa geral, que esse resultado é o que vocês já tiveram na atividade 1, tá certo? E através desse valor vocês vão comparar essa razão, tá certo? Então vocês percebam que mudou tanto a taxa geral e acabou aumentando a diferença de um para outro, tá certo? Nos dados que vocês estão de Rio Grande do Sul e Pernambuco vai ser um pouco diferente disso, claro, mas vocês vão comparar o porquê dessa diferença.
por que vai aumentar a diferença, por que diminuiu a diferença e por que às vezes pode ser que até tenha invertido. Em relação a algumas populações, pode ser que na taxa geral ela acaba sendo uma maior que a outra, quando a gente calcula a padronizada ela acaba sendo invertido. Eu falei errado, na verdade a taxa geral ela era maior, quando a gente padronizou a diferença ficou um pouco menor. Tá certo, pessoal? Aí vocês salvem isso aqui, na atividade 2, vai lá na plataforma, através do envio de arquivo, vocês vão enviar esse arquivo, atividade 2, aqui para a nossa plataforma. Tá certo? Muito bem. E não se esqueçam, vocês também devem responder o questionário. Tá? Então vocês enviam a planilha através do link. Aqui no questionário, a primeira questão do questionário, vocês vão ver a primeira e a segunda, é a questão A e a questão B, lá da nossa plataforma, lá do nosso tutorial. Certo? Então aqui vocês colocam o resultado das taxas geradas, calculadas, e aqui vocês vão interpretar a razão entre as taxas que vocês encontraram na atividade 1 e atividade 2. Tá certo? E depois vocês passam então para as próximas questões, que vai ser baseada no material da aula, vai ser baseada no livro-texto de vocês da disciplina. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então é isso. Vocês viram a atividade agora um pouco mais simples, né? Nós vamos ter até, inclusive, a parte do questionário. Ela não tem que baixar dados, não tem que criar várias planilhas, como na outra atividade. Vocês enviam apenas essa tabela. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores, mensagem individual, pelo fórum de dúvidas. E nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Certo? Um abraço, pessoal. Até a próxima.